agora eu tenho o prazer de conversar com o CUT, ou Luiz Silva, que nasceu em Ourinhos, São Paulo, é formado em letras pela USP, mestre em teoria da literatura e doutor em literatura brasileira pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Foi um dos fundadores e é membro do Quilombo Hoje Literatura, um dos criadores e mantenedores também da série Cadernos Negros. Tem vários livros publicados de ensaio, de ficção e de poesia, de teatro. O CUT é também poeta e acabou de lançar o livro pela editora Autêntica, A Consciência do Impacto nas Obras de Cruz e Souza e de Lima Barreto. Bom dia, CUT, é um grande prazer falar com você aqui. Oi, Rosane, bom dia, saudações paulistanas aí aos mineiros. Pois é, CUT, esse livro é resultado da sua tese de doutoramento na Unicamp. Você começa a falar contando o período histórico brasileiro de 1861 a 1922, época que nasce Cruz e Souza e que morre Lima Barreto. Eles não se conheceram, mas viveram no Rio de Janeiro, sem se conhecer, um período que foi tumultuado, que era um período que a gente estava passando do Império, do Segundo Império, à República Brasileira. Eu queria que você situasse um pouquinho essa parte para a gente falar de Cruz e Souza e de Lima Barreto. Então, esse é um momento muito importante para a história do Brasil, porque é o momento em que o Brasil está definindo o seu futuro, não é? Os pensadores brasileiros estão tentando imaginar o que eles querem para um Brasil futuro. E é nesse momento que, infelizmente, nós temos aqui no Brasil a chegada de teorias, inclusive a presença de teóricos do chamado racismo científico, entre aspas. Né? E essas teorias e a presença também de Gobineau, que era um amigo de Dom Pedro II, isso vai influenciar muito, né, a concepção de um Brasil futuro. E aí nós vamos ter, então, um desenho, não é, do racismo brasileiro que vai prosseguir a sua caminhada a partir desse ponto de vista, não é, de um Brasil futuramente sem população negra, tendo em vista que a proposta, né, o propósito, o desejo também, era de que essa população desaparecesse no decorrer do tempo. Essa parte da história é muito interessante, né? Quando eles pensam que isso é possível naquele tempo, eles pensavam que o futuro brasileiro seria branco. Exatamente. Não é? Chega a ser engraçado, bizarro. Mas é bizarro, mas realmente isso foi sério, né? Sim, mas esse pensamento adentrou muito o pensamento nacional. Daí nós temos resquícios até hoje ainda de pessoas que têm essa concepção de fundo. Não é? Tanto é que a literatura brasileira, ela tem vários exemplos, né, de obras densas, não é? Como Viva o Povo Brasileiro, Os Tambores de São Luís, que são romances extensos, né? Nos quais você percebe essa teoria perpassando. Os personagens iniciam negros e depois, no final, os seus descendentes já não têm mais pigmentação que se refira a descendentes de africanos. Mas nesse momento, justamente, vive Cruz e Souza e Lima Barreto, que eram mulatos, né, que tiveram uma possibilidade de ser alfabetizados, porque naquela época 70% dos brasileiros eram analfabetos, né? A gente vivia justamente esse período de exclusão total, que foi um período da escravidão, da abolição da escravatura, aquela coisa meio esquisita, né? E a literatura era pouco acessível ainda. Então, nesse momento é que nós vamos ter uma dificuldade muito grande para que esses dois autores tenham uma recepção, né, para suas obras. Não é? São autores que vão produzir uma obra ocasionando uma certa dissonância, não é, na formação discursiva, então, do momento. Nós temos no momento uma tentativa de imaginar o Brasil, não é, de idealizar o Brasil, e esses dois autores vão exatamente trazer um contradiscurso, né? E nós vamos poder observar isso na constituição do sujeito, né? O sujeito de suas obras, né? O sujeito étnico de suas obras. Ele é um sujeito que vai desdizer e se contrapor, não é, em vários momentos, né, dessas duas obras ao discurso hegemônico. Não é? E nós vamos ter, então, nessas obras, momentos de muita tensão
com relação a isso. E a consequência, não é, da produção dessas obras, não é exatamente uma postura da crítica do período, não é? Inclusive a crítica do século XX, que em geral costuma patologizar esses autores, não é? Cruz de Souza, que era negro, não é? É tido como um indivíduo que queria ser branco, não é? E o Lima Barreto era tido como um louco, como um desajustado, né? Atribuem a Cruz de Souza também complexos de inferioridade, etc, etc. Ou seja, os autores que provocaram uma dissonância no discurso hegemônico do período foram tidos como doentes, né? Então, mas isso já fazia parte exatamente dessa formação discursiva, não é? E também da concepção do que era um escritor. Não é? No momento em que o Brasil, no futuro, não terá negros, né, vai desaparecer, isso significa que o Brasil, nesse momento, pelo menos a intelectualidade do período, ela não quer negros na sua formação. Então, como é que ela pode absorver dois autores, né, que se afirmam, né, como negros? E aí é que nós vamos ver, né, o meu livro, A Consciência do Impacto nas Obras de Cruz de Souza e de Lima Barreto, ele discute exatamente isso. A própria formação discursiva do período, né, ela pressupõe o seu contrário. Né? O discurso hegemônico ele está sempre pressupondo o seu contrário, exatamente como aquela dialética entre o escravo e o senhor. Um não vive sem o outro. Né? Então, essa própria formação discursiva do momento, ela pressupõe o seu contrário. E aí é que entram, então, dois gênios da literatura brasileira e se realmente instauram, né, dentro do cânone, né, causando a dissonância, inclusive, formal. Que é bem interessante esse livro seu, vamos repetir para os nossos ouvintes, A Consciência do Impacto nas Obras de Cruz de Souza e Lima Barreto, livro lançado recentemente pela editora Autêntica, livro do autor com quem a gente está conversando agora, faz parte da coleção Cultura Negra e Identidade. O autor com quem eu converso é o Curti, Luiz Silva. Essa parte que você disse, você trabalha na primeira parte do livro, que é a sua tese de doutoramento. É um livro denso, mas muitíssimo rico, muito interessante. No capítulo 3, justamente quando você faz essa passagem, você começa com uma frase fantástica. Ler seria um grande passo para o trabalhador libertar-se do regime escravagista. E isso vale, inclusive, para os dias atuais, né, Coach? Vale, exatamente, para os dias atuais. Por isso que, infelizmente, nós temos ainda no Brasil um índice de leitura muito baixo. Você discorre exatamente como que a leitura pode ser emancipatória e como que a ignorância é escravizadora. A ignorância, a gente sabe, é não saber, né? Quando você ignora alguma coisa, você não sabe nada acerca daquilo. Né? Você se torna uma pessoa muito mais fácil de manipulação. Para ser dominada, de manipulação. Né? Então, isso eu acho que é fundamental, é muito importante a gente perceber isso. E você repara que esses autores, eles surgem exatamente no momento, como você disse no início da nossa entrevista, surge exatamente no momento em que o índice de analfabetismo no país é muito grande. Então, eles não podem contar com uma recepção, vamos dizer assim, solidária. Né? Eles vão enfrentar uma recepção muito contrária aos seus propósitos, né? E vão pagar o preço disso. Né? Tanto é que são autores que não tiveram, né, os benefícios de suas obras para a sua própria vida. Né? Pois é, Curti, como é que esses autores, na segunda parte do seu trabalho você fala um pouquinho disso, você analisa as obras de Cruz de Souza e de Lima Barreto, como que eles fizeram, qual estratégia eles usaram para conseguir publicar os seus livros, as suas obras, e como que eles chegaram a ser depois canonizados, né, pela academia? Exatamente, eu creio que Cruz de Souza foi um poeta, né, talvez o mais importante simbolista brasileiro, e ele absorveu exatamente o que estava em voga no momento, né, que era a corrente do simbolismo, que inclusive ficou na literatura brasileira um pouco de escanteio.